pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula, a mais uma discussão. Na nossa aula de hoje, dia 4 de novembro, a gente vai discutir sobre o que é globalização, né, o conceito de globalização, de que forma que isso impacta a nossa vida em sociedade aqui no Brasil, né, envolve a questão da cultura, da tecnologia, a questão econômica, a questão ambiental também, questões sociais. Então, são muitos fatores aqui envolvidos e na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso e também responder exercícios aqui sobre o conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula é justamente compreender o conceito de globalização e, claro, entender também as consequências desse processo aqui no mundo. Bom, com certeza vocês já devem ter reparado, né, que a todo momento nós estamos utilizando alguma mercadoria que foi produzida em um outro país, né? Não necessariamente aqui o Brasil. E que essas mesmas mercadorias também são utilizadas por milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Então, um produto em que, por exemplo, quando a gente imagina um refrigerante preto com a embalagem vermelha, provavelmente tu já vai pensar aqui na Coca-Cola, né? Porque de fato é uma identidade que marca quando a gente pensa em um determinado produto, né? Então, todas essas marcas que eu coloquei aqui, provavelmente existem muitas outras, mas eu coloquei essas aqui, que são justamente marcas que elas estão praticamente presentes no mundo inteiro. Então, isso é globalização. Se a gente olhar uma marca, né, de fast food, que é essa ideia de uma comida rápida, como o McDonald's, em que a sua origem é norte-americana, mas é uma marca que está presente no mundo inteiro. Também é algo aqui que muitas vezes a gente aprende lá na gramática, com a metonímia. Vocês estão lembrados que é aquela ideia de que é a marca pelo produto, né? Então, quando eu falo assim, vou usar Gillette, né? Na ideia de que tu vai depilar tuas pernas, por exemplo, fazer tua barba. A Gillette, ela não é, aquilo ali é uma lâmina, né? Mas a gente acaba falando Gillette, justamente porque a marca, né, ela acabou se sobressaindo. É na mesma ideia da lã de aço, que a gente fala geralmente Bombril. Não é isso? Porque foi a marca que ficou, né, acima, que acabou tendo um impacto, um nome maior dentro do mercado. Ah, é tipo Cotonete também. E como é que a gente fala Cotonete, então, Isnaba? Nem eu sei, agora tu me pegou aí. Que nem Band-Aid também, né? Que é o Band-Aid, é um curativo, né, gente? Como se fosse um curativo. Vocês falam como? Penso. É uma marca lá, é? Aí, tá vendo? A gente, ó, o Isnaba, nosso diretor de imagem, estava dando aqui alguns exemplos. Com certeza você que está aqui assistindo essa aula agora, você tem alguma ideia aí, né, de que tu acaba não falando o nome do produto. Tu fala o nome da marca. Ah, eu queria muito tomar agora uma Coca-Cola, né? Poderia ser qualquer refrigerante, mas vem logo na nossa mente a marca. Então, gente, a globalização ela está intimamente ligada com as novas tecnologias de comunicação e é claro que isso também acaba impactando a nossa cultura, né? E quando a gente fala novas tecnologias de comunicação, é justamente porque a forma como a gente tem se comunicado no decorrer do tempo tem ficado cada vez mais tecnológica, né? Então, hoje a gente se comunica de uma forma muito mais fácil. Basta a gente pegar aí um celular, enviar uma mensagem, envia um áudio, na mesma hora tu consegue se comunicar com uma pessoa, independentemente do local, do Brasil ou do mundo que ela esteja, né? Então,
A tecnologia, de fato, ela tem feito cada vez mais parte do nosso cotidiano. A própria forma como a gente está aqui agora assistindo essa aula é mediada pela tecnologia, né? Talvez essa forma de ensino há 30, há 50 anos atrás não seria possível porque a gente nem teria a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, essa é uma prova de que, de fato, a tecnologia ela impacta a nossa vida, né? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, a forma como a gente se comunica e a forma como a gente interage com as outras pessoas ao nosso redor. E é claro que também modifica a forma como a gente consome, certo? Então, ao mesmo tempo em que a globalização ela estimula o intercâmbio de conhecimento e de informação entre diferentes sociedades em todo o planeta, ela também é um processo desigual e que ela modifica as maneiras tradicionais de viver, de produzir, de se identificar culturalmente, né? Isso é que eu quero que vocês entendam, que quando a gente pensa em globalização, muitas vezes a gente fica muito naquela ideia de que a globalização ela impacta apenas a forma como a gente se comunica com as pessoas que estão ao nosso redor e com as pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Mas não, a globalização, como eu expliquei aqui na abertura da aula, ela tem um impacto também nas nossas questões sociais, culturais, ambientais, tá certo? Ela de fato impacta e modifica também a forma como a cultura ela está organizada. Então, né, a gente já viu aí um pouco dos impactos da globalização, mas de fato o que é globalização, né, gente? A globalização ela é um conjunto de transformações mundiais, olha aqui, de dimensões econômicas, dimensões culturais, sociais, políticas, religiosas e jurídicas interligadas de um modo complexo. Então, gera uma transformação na dimensão econômica, cultural, social, política, religiosa e jurídicas também. Apesar de muitos autores, né, estudiosos aqui de uma forma específica da globalização, situarem o início do processo de globalização lá nas grandes navegações, quando a gente fala ainda lá do século XV e do século XVI, né? Porque a globalização a gente entende como entendemos como está nessa imagem, é o mundo interligado, é o mundo se comunicando, né? Mas, de fato, outros já falam que a globalização, ela de fato se faz presente, na década de 70 já do século XX. Bom, e aí qual é a relação de globalização e capitalismo, né? Gente, lembrando que o capitalismo é esse sistema econômico, político, social, ele nasce ali no final da Idade Média, por volta do século XV, em que a ideia agora da sociedade era a economia baseada no dinheiro e não mais na terra, na troca, né? Porque lembra que lá na Idade Média, no início da Idade Média, por volta do século V, o sistema econômico ele era baseado no feudalismo, na terra, na posse da terra, na troca, né, de mercadorias, até porque existe uma baixa circulação de moeda. Aí, depois de 500 anos, já entrando ali no século XI, nós vamos ter, né, na Europa um renascimento comercial e urbano. E aí mais pessoas agora vão sair do meio rural, vão se deslocar para os burgos, que eram as cidades muradas da Idade Média, com o objetivo de desenvolver alguma atividade comercial, econômica, né? Então a economia ela volta a se basear no dinheiro, na venda, na compra, no lucro. Aí sim nós temos o sistema capitalista, né? Por isso mesmo que alguns estudiosos fazem até a relação do capitalismo e da globalização lá no século XV, né? Porque entende assim, olha, se agora a gente está dentro de um sistema se baseando em dinheiro, em compra, em venda, em procura, em oferta, demanda e ali os continentes
estão se comunicando, né, porque continente americano, africano, asiático vão ser explorados de uma forma muito mais intensa durante esse período. Então, alguns estudiosos dizem, olha, então sim, a gente já tem início a um processo de globalização nesse período. Então, é dessa forma aqui que a gente pensa, né, quando essas fronteiras elas são diminuídas, né, ou excluídas totalmente, já que ó, o Brasil, por exemplo, começa a ser colonizado, ocupado por Portugal em 1500, no início do século XVI, porque Portugal e a Espanha foram países pioneiros nas navegações marítimas, né, saindo do continente europeu e indo para o continente africano, asiático e para a América. Então, Portugal, que é considerado o primeiro país a de fato sair da Europa, entrar dentro de outros continentes, né? Porque chega no Marrocos, no norte do continente africano, ainda em 1415, no início do século XV, e quase 100 anos depois estava chegando ao Brasil. Então, se entende que nesse momento o mundo ele já estava, né, se interligando, mas baseado em uma questão e econômica muito mais intensa, né? Porque a gente precisa lembrar que o continente africano e asiático já haviam, né, tido contato com a Europa desde a antiguidade. Mas lá na antiguidade, quando a gente pensa no calendário cristão, antes de Cristo, a economia não era a mesma do século XV ou do século XX, né? Se intensifica muito mais as atividades comerciais no século XV. No século XVI, com o renascimento urbano, cultural e comercial. Então, não dá para a gente comparar o contato que houve entre a Europa, Ásia e África lá na antiguidade com o contato que se tem durante o século XV ou no início da Idade Moderna com o século XVI e com o século XX, ok? Então, a ideia aqui, né, ainda lá no século XV, quando esses países eles começam a buscar novos mercados, né, a gente pode entender que uma empresa ela pode comprar matéria-prima em outro continente, instalar a sua fábrica onde a mão de obra é mais barata e distribuir a sua mercadoria para qualquer lugar do mundo. E é justamente isso que acontece hoje com as multinacionais, né? O Brasil, a gente tem muitas fábricas de empresas multinacionais e é sempre o Brasil vive um sistema neoliberal, né? Desde a década de 90, em que a gente tem muito investimento de capital estrangeiro. Né, nós tivemos durante ali, desde a década de 60, com esse conflito da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né, Estados Unidos capitalista, ex-União Soviética socialista. A gente entra na década de 90 com a União Soviética sendo diluída, né, quebrada, e a gente tem um crescimento dos regimes neoliberais, que é aquela ideia de que, então eu cresço economicamente, mas é também, né, na base do empréstimo, principalmente dos Estados Unidos. E a gente também, a América Latina inteira passa por esse processo durante a década de 60, né, em que muitas ditaduras vão estar presentes na América Latina justamente porque eram patrocinadas, né, principalmente pelos Estados Unidos, com aquela ideia de que o socialismo poderia crescer na América Latina, já que já havia conseguido se firmar em Cuba, por exemplo, né? A gente estudou um pouco sobre isso já esse ano. Então, aqui a gente tem muitos exemplos de empresas multinacionais que vêm para a América Latina, principalmente porque a sua mão de obra é mais barata, né? E aqui, quando uma empresa multinacional ela vem para o Brasil, né, cria muito aquela ideia, olha, a gente vai ter a geração de muitos empregos, vai fazer a economia girar dentro do país, é claro, a economia realmente ela vai ali funcionar, né? No sentido de que é uma geração de renda, a pessoa está recebendo um salário, ela vai ter poder de compra, mas lembrando também que essas empresas elas vêm justamente para a América Latina, para um país como o Brasil, porque a gente tem uma mão de obra
mais barata, né? Então é um lucro que se gera para essa empresa e que não necessariamente ele fica aqui dentro do nosso território, né? Até porque a gente ainda precisa fazer um recorte aqui do nosso salário mínimo. Hoje, em 2022, é uma média de R$ 1.000. Mas a gente tem o DIEESE, que é um departamento de estatísticas econômicas aqui no Brasil, que já pesquisou ainda lá no início de 2021, de que o salário no Brasil mínimo ele já deveria estar por volta dos R$ 6.300, né, 6.500, porque a gente tem um custo de vida muito caro. Então, o salário mínimo ele não consegue dar conta do custo que é viver dentro do país. Então a gente precisa também fazer esses recortes, não é? Não é dizer, o trabalhador ganha um salário mínimo, está empregado, então a vida dele está completamente estabilizada, né? Estabilizada. Mas não, porque afinal de contas o salário mínimo no país não consegue, né, dar conta das necessidades básicas, como acesso à educação, à saúde, o transporte, a segurança, a moradia de qualidade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, certo? E aí, por isso mesmo, né, que existe esse grande problema de que é o quê? O processo de globalização, ele não se dá de maneira igual entre os países e as pessoas do mundo, né? Hoje a gente fala muito do que é um país global, o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido, né? Hoje na geopolítica não querem mais utilizar esse termo subdesenvolvido, um país subdesenvolvido, mas a realidade é essa. Aí preferem hoje usar o termo em desenvolvimento, né? Diz que o Brasil é um país em desenvolvimento. Significa o quê? Que a gente não produz tecnologia, né? Alguns países na Europa, na Ásia, quando a gente pensa em um país desenvolvido, claro, leva em consideração o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, a qualidade de se viver dentro daquele país, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido e vendido dentro e fora do país, né, a taxa de emprego, né, que também está no Índice de Desenvolvimento Humano, mas também leva em consideração a produção da tecnologia. Então, a gente aqui, desde o início da ocupação do território brasileiro pelos europeus, pelos portugueses, né, ali em 1500, no início do século XVI, isso já foi se gerando consequências negativas para o nosso território. Porque a gente viveu dentro de um monopólio comercial. O Brasil não poderia desenvolver a sua própria economia, né, taxar as suas próprias normas dentro da economia. A gente não podia ter fábricas. O Brasil, gente, foi ter uma primeira fábrica, de fato, depois de mais de 300 anos sendo colonizado por Portugal. Foi durante o governo, né, no Império de Dom Pedro II. Depois, industrialização, a gente vai ter na década de 30, durante o período do Getúlio Vargas. Então, na década de 30, não tem nem 100 anos que o Brasil ele tem um processo, né, uma industrialização dentro do território. Então, é claro que isso prejudica, que isso atrasa o nosso desenvolvimento econômico, né? E ainda tem uma outra questão, de que os países mais ricos, desenvolvidos, que produzem a tecnologia, acabam concentrando os meios de informação, a tecnologia, as empresas e o capital financeiro. Enquanto aos países, né, subdesenvolvidos, periféricos, cabem servir de matéria-prima e mão de obra barata para essas multinacionais, né? Então, essa aqui também é a grande crítica envolvendo essa noção do que é a globalização, porque ela não ocorre da mesma forma dentro dos países, né, gente? E nas relações entre as pessoas. Por isso mesmo, quando a gente pensa no processo do imperialismo, ali no século XIX, em que países europeus, num processo de mais de 100 anos da industrialização, começam a ocupar de uma forma muito intensa a Ásia e a África, né? E a gente pode citar como exemplo o a Bélgica, que teve um domínio muito forte no Congo, dentro do continente africano, em que foi, né, conhecido como o terror belga, né?
Justamente, olha aqui o Isnaba, tem a nacionalidade africana, né, dizendo que ele acabou matando mais do que o próprio Hitler, né, 15 milhões de africanos que foram mortos durante aqui o terror do Congo no Congo. E era o quê? Retirado o quê? Borracha, né? Era a borracha a matéria-prima e ia virar pneu de carro, tecnologia dentro da Europa. Então não tem como a gente dizer que essa globalização, essa relação, essa ligação entre os países, elas ocorreram de uma mesma maneira e de uma maneira que tenha sido justa e igualitária. Tá certo? Então é muito importante que a gente consiga fazer esses recortes sociais. Bom, agora, né, a gente vai fazer aqui um exercício que é tentar interpretar o significado desta paródia do hino nacional com o nome de grandes marcas. Então, olha só, aqui, né, com certeza vocês vão descobrir qual é a música, né, gente? Então, olha só, num posto da Ipiranga, às margens plácidas, já deu para saber, né, que é o hino do Brasil. E aí é uma paródia, uma crítica com a quantidade de marcas que a gente tem. Olha, então, no posto da Ipiranga, às margens plácidas, de um Volvo heróico Brahma retumbante, Skoda Liberdade em Raider fúlgido, brilhou no posto da Shell da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à Microsoft. O Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a mil um sonho intenso, um rádio Philips. De amor e Lufthansa a terra desce, Intel, formoso céu, risonho olímpicos. A imagem do Bradesco resplandece, Gillette pela própria natureza. És belo, eu não sei isso aqui, deve ser um carro, mas eu não sei que carro é, então nem vou saber fazer a piada. És belo, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandene. Serpa gelada, entre outras mil, é souvenir, compaque amada. Do Filco deste soles mãe Doril, Coca-Cola, Bombril. Então aqui é mais uma vez essa crítica, né, na ideia aqui das marcas, da globalização, na ideia de que são marcas que estão presentes no mundo inteiro, mas que dentro desse processo acabam se instalando justamente em países que ainda, né, têm taxas envolvendo um PIB baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo também, então acabam se fixando nesses locais para poder ali ter uma mão de obra mais barata, né? Então, olha aqui as características, né, as principais características da globalização. A gente tem uma integração social, econômica e política. Isso significa dizer que agora o mundo interligado, né, a gente tem a nossa economia, o Brasil hoje tem transações comerciais com a China, que está lá no continente asiático. Por exemplo, né? Mas praticamente 90% da soja que é produzida só no estado do Piauí é vendida para a China. Né? E eu nem estou falando do Brasil, estou falando só do Piauí. Para vocês terem uma noção como de fato a nossa economia ela acaba ficando integrada, né? A união de mercado mundial, né, as relações comerciais e financeiras, o aumento da produção e do consumo de bens e serviços. É claro, porque a gente tem serviços sendo produzidos o tempo inteiro, né? E aí eu posso consumir. Então, tal que aqui a gente no Brasil tem tido um crescimento muito grande desses sites, né, que vendem produtos que vêm diretamente da China. Então, o Brasil, eu vi uma notícia de que o Brasil é um dos países que está batendo recordes aí na compra desses produtos que geralmente são bem baratinhos, né? A gente tem ali objetos dos mais aleatórios possíveis, como também a produção de roupa. E aí muitos desses sites, dessas empresas acabam sendo denunciadas, né, por trabalho análogo à escravidão. E aí, gente, lembrando, né, que muitas vezes a gente acha que é
é uma marca específica. E não, a gente tem muitos dados, muitas pesquisas de que muitas dessas empresas, né, que produzem uma larga escala esses produtos e vendem para o mundo inteiro, geralmente elas têm inúmeros processos de trabalho análogo à escravidão, né? Bom, e também com esses trabalhadores recebendo centavos por uma peça produzida. Outra questão é o avanço tecnológico dos meios de comunicação. Não dá para a gente negar que os meios de comunicação hoje no mundo eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Não tem como a gente negar isso. Então, a gente pode ver aqui, né, a própria ideia da internet, né, gente? A velocidade das informações. Eu até já comentei isso com vocês, que eu sempre fico me questionando, já pensou como é que seria essa... A gente entrou nessa pandemia no início de 2020, como é que seria há 30, 40 anos atrás, se a gente tivesse entrado na pandemia, né? Há 40 anos atrás eu ainda estaria, nem estaria ainda, mas ali no início dos anos 2000, como que seria, gente? Não teria como, né? Na minha casa, ninguém na minha casa tinha computador há 20 anos atrás. Nem internet, muito menos internet, nem celular, né? Eu, inclusive, até já contei aqui para vocês a história de que uma vizinha minha tinha ganho um computador e toda a minha rua foi para casa dela ver o computador. E eu era criança e tinha 10 anos, ela estava fazendo aniversário de 15, ganhou um computador, mas não tinha internet, a gente ficava meio sem entender para que serviria um computador, também não tinha nem muita noção do que seria a internet. Né? E aí, a partir dos anos 2000, entrando no século XXI, é que a gente vai ter mais acesso. Então, a internet, ela de fato, ela faz isso, né? Ela integra porque a gente pode ter acesso a uma informação a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo. Basta tu entrar na internet, qualquer informação que tu procurar, tu vai ter lá, né? Inclusive, a gente ainda tem aplicativos hoje, né, de lives, de streaming, que é ao vivo ali, a pessoa filmando um determinado acontecimento ou simplesmente filmando a vida dela, e tudo ali naquele momento. Basta tu entrar que tu vai ter essa informação. Então, realmente, de fato, a globalização, ela gerou isso, né? Essa velocidade das informações, né? Lá em fevereiro, quando a gente viu essa guerra da Ucrânia e a Rússia explodindo, eram transmitidas ali 24 horas por dia. Ainda é, né? Só que é uma guerra que está desde fevereiro e a notícia, ela tem muito essa característica, é algo rápido, né? E agora já está ali, né? A guerra ela continua e a gente tem falado muito menos, né, gente? Mas a guerra ainda está lá, existindo, com pessoas morrendo o tempo inteiro. Um outro ponto é o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, claro, porque agora a gente não tem apenas um tipo de carro no mercado, não tem apenas um tipo de celular no mercado. A gente tem várias, né? Um outro exemplo, tem um bairro aqui na cidade de Teresina, né, que eu moro lá há 10 anos. E quando eu me mudei para lá há 10 anos, a gente não tinha internet no bairro. Simplesmente não tinha internet. Né? Eu lembro que lá na minha casa a gente contratava o serviço, vinha tipo numa espécie de pendrive, não durava nem 2 semanas, os dados acabava e aí pronto, agora só quando o mês virasse de novo, né? E hoje, 10 anos depois, outro dia eu estava contando, tem 7 empresas que fornecem internet para o meu bairro. E aí eu vou contratar aquele serviço de acordo com o meu poder aquisitivo, de acordo com os dados, de acordo com os meus interesses, né? Então, em 10 anos, a gente teve um crescimento considerável. Então, isso também é um nível de competição. Porque antes a gente não tinha nenhum, depois a gente teve uma possibilidade, uma opção, mas quando tu já tem duas, aí tu já para refletir, para saber o que que vai ser melhor para ti, o que que vale mais a pena, é a quantidade de dados que tu vai comprar, é o dinheiro que tu vai pagar. Então a competição ela tem isso, né?
No início do século XX, com o Fordismo, o Ford, o Henry Ford, o que que ele fez? Ele cria, né, aquela esteira de montagem, uma linha de produção, e ele produzia, né, ele, quando eu falo a marca, produzia, digamos assim, produziam 1.000 carros em um mês. Os 1.000 carros eram iguais. Os 1.000 carros tinham o mesmo valor. Ah, ele não fazia nenhum estudo de será que aqueles 1.000 carros iriam ser comprados pelo mercado, não fazia esse estudo. Então, produzia 1.000 carros, vendia 600, os outros 400 ia para estoque. E aí pensavam que, olha, beleza, deixa no estoque, isso aí não é dinheiro jogado fora, não. A gente vai vendendo à medida que vai tendo uma demanda, vai vendendo. Até o final do ano dá para vender os outros 400 carros, né? E essa lógica, aqui também com a globalização, com o toyotismo, muda completamente, né? Já o toyotismo na década de 70. Por isso mesmo que também relaciona a globalização a esse período, porque lá, né, o toyotismo, que vem dessa marca Toyota, asiática, japonesa, que hoje é conhecida, né, como uma das melhores marcas na ideia de que o produto, o carro, no caso, né, não quebra com tanta facilidade, é um carro que tem uma qualidade melhor e também foi colocada em prática essa ideia de competição, de oferta. Então a Toyota, ela não produz ali, né, o exemplo que eu estou dando dos números, 1.000 carros todos iguais com o mesmo valor, claro que não. Então ela pega, tem lá o carro que vale 50.000 reais, né, pensando na nossa moeda. Tem um carro da Toyota que é 50 mil. Tem um carro que eu acho que hoje no Brasil não tem nenhum carro novo, 50 mil, né? Então bota aí, tem um carro da Toyota de 100 mil, tem um carro da Toyota de 500 mil, tem um carro da Toyota de 2 milhões de reais. Aí vai depender do teu poder aquisitivo, mas a ideia é que hoje a marca, ela não produz um único formato, ela produz vários. Então ela consegue pegar um número maior de clientes que estão inseridos em diversas classes sociais. Pode ser a mais alta, a média, né? E uma. Não posso dizer a mais baixa, porque a mais baixa não vai ter condição de comprar de fato um carro, né, gente? Olha os recortes aí. Então é aquela ideia de que a concorrência econômica ela é maior, o nível de competição também é maior. Né? Um outro exemplo, outra característica é a ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas. A gente viu aqui também, né, nas indústrias automobilísticas, a gente tem tido um crescimento muito grande de robôs, de máquinas que estão fazendo o trabalho humano. Eu lembro que eu trouxe até uma matéria, né, da Volkswagen ali no ABC Paulista, da quantidade de máquinas que haviam sido introduzidas dentro da fábrica em um intervalo de 2 anos apenas. Então, as máquinas elas estão crescendo cada vez mais dentro, né, das empresas. Também o crescimento da economia informal, essa aqui acaba se tornando uma grande, recebendo muita crítica da globalização e que está presente em um sistema neoliberal, né, que é a economia informal. Vem aqui para essa discussão da classe trabalhadora, né? É claro que a gente precisa pensar nisso, porque afinal de contas é a galera que sustenta um país. E aí, o trabalho na informalidade é aquele trabalho que tu não tem nenhum direito trabalhista. Né? A gente teve uma conquista, uma luta muito grande no Brasil para conquistar as leis trabalhistas de 1943. Lembrando que ainda foi durante um período de ditadura do Getúlio Vargas. Foi um período que o Getúlio Vargas ele legitima as leis trabalhistas, mas não é porque é um presidente que era bonzinho, muito comprometido com a classe trabalhadora. Era pressão, gente, da classe trabalhadora que no início do século XX, no Brasil, a gente tinha mais de 100 mil operários, né? Trabalhadores ali no meio urbano, dentro das fábricas. Então, era uma pressão muito grande para que a gente tivesse essa reforma trabalhista. Isso não tem nem 100 anos no Brasil. Então, é claro que é muito prejudicial
para quem é trabalhador e também para a economia brasileira, a gente ter trabalhadores que não têm vínculo empregatício com as organizações, que estão ali apenas prestando um serviço e acabou. Né? Isso eu lembro, eu não sei se foi 2018 que a gente teve uma paralisação dos entregadores, né, de aplicativo. Eu lembro que foi na Espanha e que acabou gerando uma comoção no mundo inteiro, porque um trabalhador que estava, né, indo entregar uma comida na bicicleta acabou sendo atropelado, veio a óbito e aí foi levantada muito essa questão. E aí, o que que acontece com aquele trabalhador? Porque ele não tem vínculo empregatício com a empresa, então ela não vai se responsabilizar por aquela morte, o aplicativo também não vai se responsabilizar, a pessoa que pediu a comida, ela também não se vai se responsabilizar, o Estado também não se responsabiliza, e aí é apenas uma pessoa morta que estava trabalhando naquele momento e que tem uma família para sustentar. Então, essa questão, essa discussão, ela veio à tona de uma forma muito intensa ao longo desse tempo, em que quando a gente pensa nesse aplicativo da Uber que entra no Brasil em 2014, nós já tivemos aqui inúmeras paralisações, inúmeras reivindicações dessa classe de trabalhadores, né? Justamente porque, gente, trabalhar na informalidade é algo que não é positivo. Não é positivo um trabalhador, ele não ter garantia de absolutamente nada. Certo? Isso não é positivo nem para o trabalhador e também não é na teoria, né? Porque não seria interessante para a empresa, né? Que não tem aquele compromisso com aquele trabalhador que está ali prestando serviço. Mas, com todo esse discurso do neoliberalismo, que a gente vai ter uma aula só para isso, se fala muito de que é vantajoso para uma determinada organização, porque ela não tem vínculo nenhum contigo. Então, ela não tem que te pagar 13º salário, direito a férias, licença maternidade, paternidade. Se tu estiver trabalhando e tu quebrar o pé, o INSS ter que te segurar, né, ter que te dar uma garantia durante aquele período que tu não vai estar apto para o trabalho. E é por isso que acontece isso. A pessoa morre, está trabalhando, morre e não acontece nada. Né? A gente não tem leis nesse sentido na economia informal. Né? Também vem uma ideia na globalização de uma valorização da mão de obra qualificada, né? A indústria cultural, lembrando que a indústria cultural, hoje no Brasil, no mundo, né? Dentro dessa indústria cultural, qual é o tipo de filme no cinema? Oh, porque cinema, música, novela, os streams, né, que hoje a gente tem de tudo, inúmeros tipos, é tudo dentro da indústria cultural. A cultura, ela também passa a ser uma mercadoria, então ela tem um padrão. Hoje, qual é o cinema que mais vende, gente? É cinema de super-herói. É por isso eu fico, agora uma opinião pessoal, eu fico impressionada, porque todo mês a gente tem um filme aí de super-herói, e aí agora é um mundo dentro de outro mundo, de um outro universo, e sempre bate recordes de bilheteria no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, justamente porque percebeu que é uma indústria que vende, que tem toda uma forma de produzir aquilo ali e as pessoas assistem, né? Então, música é da mesma forma. A gente sabe qual é aquela música hoje no Brasil que é a música que mais vende. Né? Então, é justamente se cria um padrão também dentro da arte, também dentro da cultura, para que ela possa render mais. E uma grande característica que a gente vai ver muito no sistema neoliberal, que é a nossa próxima aula, eu acho que privatização das empresas estatais, né? Existe uma grande discussão quando envolve esse assunto, porque se fala, olha, é mais interessante privatizar, porque quando se privatiza tem uma fiscalização maior, quando se privatiza o serviço prestado, ele fica muito mais eficiente, mas nós temos muitos casos no Brasil, no próprio estado do Piauí, né, de que quando se privatizou, a gente não teve tanta diferença assim na produção do serviço, na oferta do serviço. Entra também uma questão de dizer que o Estado é muito burocrático, então ele atrapalha o desenvolvimento daquela empresa.
Então, existem os pós e os contras, e a gente vai falar muito mais disso na nossa próxima aula, tá certo? Aqui dentro da globalização, também é muito importante falar sobre globalização e cultura, né? Como eu estava falando aqui, que com a globalização foram se ampliando as facilidades de comunicação e é claro que com isso os valores culturais eles também foram se transformando, né? As diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial, né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo não se dissemina de uma forma igualitária, né? De um modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais, né, gente? Isso aqui a gente pode olhar ainda no contexto da Guerra Fria, na década de 60, 50, 60, 70. Hoje a gente costuma dizer que a Guerra Fria ela não acabou, ela ainda está em curso, né? A prova disso é a própria guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E entender, gente, que um processo como esse, quando envolve questão política, questão econômica, nunca fica apenas ali, na questão da economia, porque economia também é cultura, política também é cultura, e é por isso que a gente também vai analisar aqui nesse contexto cultural, né? Então, é justamente a indústria cultural que a gente também estuda lá na sociologia, que foi um termo criado por alguns sociólogos no início do século XX, como o Horkheimer, o... Esse, que agora foi o que eu lembrei. Essa indústria ela é capaz de gerar e de controlar os padrões de comportamento, tá vendo? Controla os padrões de comportamento, controla o que a gente gosta, né? Até uma discussão que a gente faz lá na sociologia. E aí, você acha que gosto, né? A gente gosta de dizer assim, gosto cada um tem o seu. Mas não, gosto também é construído socialmente, impactado pela cultura, né, pela economia, pela política do local que a gente vive. Beleza? Então, nós estamos aqui encerrando a primeira parte da nossa aula. Na parte 2, a gente vai dar continuidade a essa globalização, as consequências e também iremos responder alguns exercícios sobre o conteúdo. Então, fica aí que já já eu estou de volta.